Paz do Senhor, meus irmãos. Abra a sua escritura sagrada no Salmo de Cântico 29. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me concede. Mais uma vez poder estar nessa casa, a minha segunda casa. Eu já estava com saudade de vir nesse lugar, nessa casa amada, a qual todas as vezes que eu chego aqui parece que eu estou na minha congregação. Tá bom? Agradecer também a vida do meu pastor Abner Muniz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Pastora Daiane também. Que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. A vida do Denis William também, que foi a ponte que me ligou a primeira vez aqui. Eu praticamente peguei quase todas as fases dessa igreja, né? Eu tenho foto lá dessa igreja de tudo quanto é tipo, tá bom? Mas cada vez está cada dia mais linda, cada dia mais bonita, tá bom? Denis William, Deus abençoe, juntamente com a sua esposa, tá bom? Pastor Lucas vai me ajudar, né? Eita glória, tá bom? E a você também, que saiu de casa para vir adorar a Deus através de uma mensagem cantada, através de uma mensagem pregada. Trago um abraço da minha congregação, da minha esposa, para a liderança dessa casa, para todos que aqui estão. Pregar, depois de tudo que já aconteceu aqui, vai ser difícil. Mas eu saí de casa com uma mensagem. Essa mensagem nasceu há alguns dias no meu coração. E quando eu comecei a estudar o tronco embrionário dessa mensagem, Deus falou poderosamente comigo. Eu quero compartilhar com vocês em alguns minutos. Prometo ser breve, mas muito objetivo. Mas antes daquilo que eu tenho que fazer, o que o céu mandou eu fazer, preciso honrar a vida do pastor Abner e a vida da pastora Daiane. Se coloque de pé, pastora Daiane, por bondade. Para quem me conhece, o Denis me conhece, sabe que é difícil fazer isso, tá bom? Mas em uma das noites que eu estava orando sobre a vida dessa liderança, sobre a vida dessa igreja, Deus me levou em 2 Samuel capítulo 11. A Bíblia disse que Urias reteu fidelidade a Davi. Urias carregava uma carta de morte, mas não deteve a fidelidade. Ele reteve a fidelidade para com a vida de Davi. Pastor, o Espírito Santo disse que desceu sobre essa casa. Ele sondou os 4 cantos desse lugar. Deus falava comigo numa madrugada fria e gelada, pastor. Ele dizia para mim que havia um espírito de rebeldia sobre esse lugar. Só que a mão de Deus é fiel sobre essa casa e sobre a vida do Senhor. Assim manda dizer o Senhor para a vida dessa liderança, para a vida do pastor Abner, para a vida da pastora Daiane. Há um novo tempo de refrigério chegando sobre essa casa. Há um fruto, e esse fruto, pastor, ele vai dar 30 por 1, 60 por 1, ele vai dar 100 por 1. A semente germinou, porque assim diz o Senhor para a tua vida, pastor Abner e pastora Daiane. Há um tempo de bonança. Prepara o hino da vitória, prepara a mesa, prepara o banquete, porque vai ter um rebuliço sobre esse lugar. O Espírito desceu, e quando ele desceu, ele esquadrinhou, ele tirou o que era cancerígeno, ele tirou tudo que estava inflamando, porque há um tempo de vida nova, há um tempo de abundância descendo sobre essa casa. Assim manda te dizer o Senhor. Oh glória. Lucas, até que fim, né? Deu certo, oh glória. Promessa é dívida, né? Oh glória. Deixa Deus te usar nesse teclado aí, varão. Tá bom? Pregar com um tecladista desse, de uma saudação daquela, com uma palavra de oferta dessa, e depois desse grupo de louvor, meu amado, se eu fosse você, eu já ia embora antes de eu pregar, tá bom? Mas já que você ficou, eu vou compartilhar a palavra, tá certo? Salmos de Cântico 29, Salmos de Davi, diz assim, minha tradução ACF, e ela continua dizendo: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouva-se sobre as suas águas, o Deus da glória trovejará,
o Deus da glória trovejará. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano, e Sirion como os filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Tome o seu assento por bondade. Os livros de Salmos. Na verdade, Salmos, eles não foram feitos para ser lidos. Salmo, na sua expressão vocálica original, é terrelim, canções. Há um provérbio que diz que os salmos foram feitos e entoados em algum momento de aflição da vida dos salmistas. Para cada salmo feito, para cada salmo cantado, havia um momento em que quem estava cupilando ou compondo a canção estava passando por um momento de aflição e perseguição. Quando nós olhamos para todo o texto de Terrelim, todo o texto de Salmos, nós vamos ver que tem um salmista dentre os filhos de Coré, Geduntum, Moisés, Asaf. Tem alguém que vai se destacar. O nome dele é um jovem chamado Davi. Dos 150 salmos compostos no livro de Terrelim, 73 salmos são atribuídos à autoria de Davi. Eu começo a entender aqui que se há um provérbio realmente que diz, que para cada momento de aflição e perseguição um salmo é feito através de canção, eu aprendi que as perseguições que Davi teve na vida dele, para cada momento de perseguição ele tinha uma canção. A Bíblia diz que no dia que Absalão vai o persegui-lo, ele tem que sair de casa, e segundo o livro de Crônicas diz que ele vai entrar numa rua, e na última casa da rua Davi vai entrar. E quando Davi entra, pastor Lucas, ele vai escrever o Salmo 3 dizendo: eu deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Só quem está passando uma noite de perseguição vai entender o poder de deitar, colocar a cabeça no travesseiro, para poder ter uma noite de sono, uma noite tranquila. Ele vai chegar no Salmo 3 e vai dizer: enquanto tem alguns passando as noites por causa de pânico, por causa de crise de ansiedade, a mão do Senhor está sobre a minha casa. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou levantar, porque o Senhor está me sustentando. Quando ele chega no Salmo 4, ele vai agradecer a Deus por causa do que ele está passando, e ele começa o Salmo de Cântico do 4 dizendo: o Senhor ouviu o meu clamor, oh glória. Quando ele está passando um momento em que está olhando para o povo de Israel e parece que o povo não tem mais salvação, ele começa escrevendo o Salmo 15 dizendo: quem andará o teu santo monte, quem habitará no teu santo tabernáculo. Você não está entendendo. Quando chega no Salmo 22, ele está tendo uma revelação de Terrelim. Quando ele está tendo essa revelação, é que a revelação é da cruz do Calvário. Há uma revelação de Jesus crucificado. Ele vai escrever o Salmo 22, ele vai dizer: assim como Jesus vai para o Calvário, eu também sou como um verme carmesim. E ele escreve o Salmo 22 dizendo: o Senhor Deus é aquele que habita em meio aos louvores. Você não está entendendo. O culto começou através de oração, o culto começou através de oração, o culto começou através de cânticos. É que o cântico está trazendo uma presença. É que Davi entendeu que para cada momento de aflição, para cada momento de perseguição, Davi sempre tinha um cântico preparado. Quando chega no Salmo 23, Lucas, ele vai entender que o pai dele coloca ele num canto, geografia bíblica, um espaço para morrer. Já que Davi é da cor vermelha, a cor do sangue, nós somos tentados a acreditar, segundo a teologia rabínica,
diz que o pai dele coloca ele para morrer. Se o pai dele coloca ele para morrer, Davi escreve o Salmo 23 dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Entenda uma coisa, Davi não está falando de morte, Davi está falando de sombra. Segundo Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer que a sombra de um revólver não mata ninguém, a sombra de uma espada não mata ninguém, a sombra de um macumbeiro, de um fofoqueiro não mata ninguém. É por isso que Davi chega no Salmo 23 dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi vai ganhar a guerra, e quando Davi, pastora Daiane, ele vai conquistar Jerusalém, ele vai olhar para toda a comitiva, ele vai dar um brado para Joabe e vai dizer: Joabe, ampara a marcha, ampara todo mundo, porque Deus acabou de me dar uma canção. E qual é a canção, Davi? É: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Davi vai chegar no Salmo 27. Davi está perseguido, Davi está cercado. E quando Davi está cercado, ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei. Pastor Lucas, aprendi aqui que não adianta só eu orar, se eu não buscar eu não recebo. Não, você não entendeu. Davi está escrevendo o Salmo 27 dizendo: eu orei e vou buscar. Tem muita gente que ora pela bênção, mas no culto de sexta fica em casa. Não. Tem muita gente que busca por salvação no culto de ceia, arruma desculpa, arruma agenda. É que Deus está dizendo: quem preserva a intimidade pede em busca. Eu tenho para dar, e eu tenho para dar com abundância. Eu tenho para dar com abundância. Quando chega no Salmo 29, Davi está dentro de um cenário região do Líbano, perto de Monte Carmelo. Davi vai estar vendo um cenário, o cenário que está se aproximando é uma tempestade. Essa tempestade que está se aproximando, está todo mundo atribuindo ela, pastor Lucas, ao deus Baal. Segundo a cultura da época, diz que todas as vezes que trovejava no ambiente, eles acreditavam que Baal estava ressuscitando. Já que Baal morreu e todas as vezes que trovejava, eles acreditavam que era uma resposta para o mundo espiritual, e que Baal estava se levantando e estava respondendo. Só que nós lemos na Bíblia que Davi está dentro de um cenário aonde o paganismo está sendo dominado, aonde todo mundo está bradando e está dizendo: Baal está ressuscitando. E Davi está dizendo: para Baal não ressuscita nada, porque esse barulho de trovejo é a voz do Senhor. Não, você não está entendendo. Deixa eu melhorar, porque prega a Deus nessa noite em cima desse altar para a tua vida, dizendo: é nos momentos de maior aflição, é nos momentos de maior perseguição, são nas tempestades da nossa vida que Deus vai nos fazer os maiores compositores. As maiores canções vão nascer nos momentos de perseguição. As maiores perseguições vão trazer no nosso coração a maneira de nos formar compositor. Eu li na Bíblia, pastor Lucas, Abacuque, ele vai profetizar no capítulo 1, ele vai profetizar no capítulo 2. Pastora Daiane, quando chega no capítulo 3, a Bíblia começa dizendo: e a oração de Abacuque em forma de canção. Eu vou melhorar para você entender. Tiago escreve o capítulo 5, versículo 13, Denis, e ele vai escrever: quem está aflito ore, mas quem está contente cante louvores. Não, eu vou melhorar. Se Tiago está dizendo que a oração é aflição, mas a alegria é canção, Abacuque disse: aquilo que começou debaixo de aflição, aquilo que começou debaixo de choro, vai terminar debaixo de alegria. Vai terminar debaixo de alegria. Deixa eu profetizar para tua casa. Só levanta a mão quem tem. O teu choro vai te fazer o maior compositor. As tuas lágrimas vão fazer você se levantar como o maior compositor dessa geração. Glória. Salmo 29 é um cenário de tempestade natural. Sabe de uma coisa? Eu aprendi lendo esse salmo.
Você sabe o que é você tentar espremer a semente e tentar tirar caldo da semente e você achar que nada sai mais? Numa das madrugadas Deus falou comigo dizendo: nas tempestades da vida e as dores geradas, eu levanto grandes compositores. Não, eu vou melhorar. Kathleen, quantas das vezes assume o altar cantando e quem precisava de uma palavra de canção é tu? Quantas das vezes, pastora Daiane, nós estamos profetizando sobre esse altar e quem precisava de uma profecia somos nós? Mas eu vi uma vez aquele cara que toca o violão, acho que é Cleito Queiroz, ele disse: se Deus não faz em mim, pastor Lucas, mas Ele faz através de mim. Deixa eu melhorar para você entender. Certa vez Paulo está fraco, e quando Paulo está fraco, Deus vai chegar na carta de 1 Coríntios capítulo 12 versículo 10 dizendo: Paulo, eu não dependo da tua força. Paulo, eu não dependo do teu braço. Por quê? Porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Eu vou repetir: é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Pastor, eu vou parar. Pastor, eu vou cair. Aí aparece Jeremias Lucas pregando, escrevendo uma profecia dizendo: eu até tentei parar, mas havia um fogo cerrado no meu peito, e esse fogo não dá descanso. Enquanto todo mundo está atribuindo o Salmo de Cântico 29 à pessoa de Baal, Davi está dizendo: esse estrondo é que a voz do Senhor. Calma aí, só no verso. Salmos não tem capítulo e não tem versículo, tem cânticos e versos. Só no cântico 29, 7 vezes aparece a voz do Senhor. Quando nós olhamos para a cultura judaica, nós entendemos que o número 7 é número de plenitude e perfeição. Se o número 7 é número de perfeição e plenitude, não, cara, se tu não der um glória agora, liga o carro, pastor, e nós se joguemos. É que Deus está dizendo: Denise, enquanto eles estão no monte olhando a tempestade e atribuindo para Baal, Deus está dizendo: a minha voz está ecoando com perfeição para te tirar do meio desse vale, para te tirar no meio da aflição. A minha mão é poderosa. É por isso que Isaías escreve 43:13 dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Ele vai escrever 41:10 dizendo: eu te sustento pela destra da minha justiça. Não, cara, você não está entendendo. 9h15 da noite de uma sexta-feira gelada. É que Davi está atribuindo o Salmo 29 de uma tempestade, de uma catástrofe. Quanta gente você conhece que era para estar sentado nessa cadeira e por causa de uma tempestade parou? Pastor, pega o microfone, pastor Lucas, bora, ajuda. Quanta gente era para estar sentado do teu lado e não está. Pastora Daiane, eu passei um vendaval na minha casa. Eu passei uma ventania dentro da minha casa. Minha esposa tem uma enfermidade autoimune, ela é celíaca, não tem cura e não tem remédio. Essa semana antes de vir para cá, minha filha estava internada dentro do hospital. Eu disse: Deus, eu tenho compromisso, eu tenho agenda para cumprir em igreja de pastores, amigo meu. A igreja está passando pelo cachorro quente missionário em prol do aniversário da igreja semana que vem. Se a minha filha se operar, eu não consigo viajar, minha esposa não consegue fazer, a tua obra vai parar, Senhor. E eu sei para que eu nasci. Eu nasci para anunciar o evangelho. Pai, tu és poderoso para confundir a medicina. Denise, a mesma boca que disse amanhã ela passa por uma cirurgia, teve que chamar minha esposa e dizer: liga pro teu marido, vocês estão liberados. Ela não tem nada. É que a voz do Senhor, ela desce no ambiente, ela cura, ela cura no ambiente. Lucas,
Mas Naum capítulo 1 versículo 3, abre aí. Eu entendi dirigindo o meu carro, indo buscar o meu filho no serviço. Eu disse: Deus, há uma ventania, há uma tempestade. Eu preciso de uma resposta do céu. Ó Pai amado, me ajuda, Senhor. Eu preciso de uma resposta do céu. Sabe o que Deus falou para mim? Vai na minha palavra, abre no livro do profeta Abacu, profeta Naum, no capítulo 1 versículo 3. Eu disse: Senhor, é muita coisa na minha mente, eu não consigo me lembrar. Quando eu chego na frente do serviço do meu filho, eu fui obrigado a procurar. E quando eu fui obrigado a procurar, eu entendi que a palavra do Jesus, a palavra de Cristo, ela tem poder para curar, ela tem poder para restaurar, ela tem poder ela tem poder para levantar Lucas, ela tem poder para mudar toda a história. Lê para nós, pastor Lucas, porque no dia que eu estava dirigindo, a Deus deu uma resposta. E se você não entender que no meio da tempestade é a voz dele que ecoa, nós temos que ir embora agora. Lê, pastor Lucas. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Não, você não entendeu. Lê de novo, pastor Lucas. No meio da tempestade, ele não vai preparar o caminho. No meio da tempestade, ele não vai abrir o caminho. Lê, pastor Lucas, vai. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Não, ele tem o caminho na tormenta. Pastor Abner, ele não vai abrir, ele já tem o caminho no meio da tormenta. No meio da tempestade, ele está dizendo: o caminho está aberto, pode vir. No meio da tempestade, o caminho está aberto, pode vir. É por isso que na quarta vigília, da madrugada, Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles estão no temporal, eles estão numa tempestade, mas o Senhor tem o caminho aberto sobre as águas. Cara, Davi, ele não sai de casa. Eu aprendi lendo a Bíblia. Sabe o que? Por que Davi teve êxito de vitória? Não foi Davi que pediu para ir para a guerra. Não foi Davi que pediu oportunidade. Pastora Daiane, o pai dele olha para ele e diz assim: ó, filho, vai levar pão para quem está na guerra. Pastor Abner, não, eu vou melhorar, pastor. Davi não sai de casa para derrubar gigante. Davi não sai de casa para tentar botar armadura de desviado. Davi não sai de casa para manusear funda e pedra. Davi sai de casa com alforje, pão, alimento para quem está na guerra. Sabe por que Davi vai ter vitória? Porque Davi foi obediente à voz do pai. Foi o pai que mandou. E se foi o pai que mandou, o pai garante vitória. O pai garante o caminho aberto no meio da tempestade. É por isso que Davi vai vencer o gigante Golias. Porque quem manda ele para a guerra é o pai. José pede túnica, sim ou não? Mas a aproximação e intimidade que ele tinha do pai fez o pai dar para ele. Não, jura, cara? Não. É modelista que trabalha com medida do corpo, é isso? Quem trabalha com roupa, uma costureira. Luiz, aperta essa roupa aqui, costura, alarga, solta a costura. A costura vai definir a medida de um corpo. Só que o pai olha para José e diz: rapaz, eu não preciso tu mandar no modelista. Por quê? Porque a intimidade e a proximidade que eu tenho contigo, que tu tem comigo, eu só olho para ti, eu já sei a tua medida. Nunca foi envolvido de paternidade, mas foi sobre a aproximação. Quanto mais perto eu estou do pai, mais o pai conhece a minha necessidade. Quanto mais íntimo eu sou do pai, mais o pai conhece o meu coração, mais o pai conhece o que eu preciso na casa. Quando se fala a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, vai doer, mas vai curar. Porque quando se fala de cedro, se fala de rigidez, dureza, difícil de manusear. Júnior,
Quando a voz de Deus desce no ambiente, até coração de pedra tem que se prostrar para adorar a Ele. Não, eu vou melhorar para você entender. Eu não vou no culto hoje, tu também não vai. Aí vem pro primeiro dia da sexta on fire, chega aqui e diz: Senhor, eu li na tua palavra que a tua voz ela desce, e quando ela desce, ela quebra o cedro do Líbano, e quando ela quebra o cedro do Líbano, ela quebra a rigidez, ela tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Eu vou melhorar para você entender. Ele diz que a voz do Senhor desce no deserto de Cádiz. Deserto não tem vida, não tem moradia, não tem água e não tem alimento. Só que eu lembrei de um profeta que está dentro de um vale. Eu lembrei de um profeta que está dentro de um deserto. Deus vai pegar Ezequiel pela mão, Lucas, vai levar para dentro de um deserto. E quando ele bota dentro do deserto, ele diz: Ezequiel, porventura esses ossos podem voltar a reviver? Ezequiel, ele é bom. Ezequiel, ele sabe o que falar. Ele diz: Senhor, tu sabes. Se não der um glória agora, Ezequiel, profetiza. A palavra profetiza, na sua vocalização original hebraica, sabe o que significa? Trazer Deus para o ambiente. Pegou. Vou melhorar. Pastor, a minha casa está um caos, a minha vida está um caos. Eu estou vivendo um Salmo 29, eu estou vivendo uma tempestade. Mas a voz do Senhor desce no deserto de Cádiz, e Deus está olhando para Ezequiel dizendo: profetiza, Ezequiel. Sabe o que ele está dizendo? Coloca eu no ambiente, traga eu para dentro do ambiente. Coloca dentro da tua casa, coloca dentro da tua vida, coloca dentro da tua família. Que quem era coração de pedra recebe coração novo. Que quem tinha vida de aflição vai ter uma vida de alegria. Salmo 29 é um salmo poderoso, uma representatividade da divindade do próprio Deus em forma de canção. Foi falado aqui muito de salmos, a voz do Senhor. Foi falado muita coisa sobre Jesus andar sobre a quarta vigília da madrugada. E eu no meu canto eu disse: Senhor, está vindo muita coisa na minha cabeça. E eu olho para um lado, eu vou para o outro e disse: Senhor, eu não vou conseguir gravar tudo. Mas o Senhor me falou uma coisa sentado aí. Pode preparar a canção no meio dessa tempestade. Não, eu vou melhorar para você entender. Pode preparar o hino para compor no meio desse vale. Pode compor o hino. Pode compor o hino da vitória. Êxodo capítulo 5, a Bíblia diz que Moisés chega para Faraó e diz: liberta o meu povo para preparar uma festa para mim dentro do deserto. Para aí, rapaz, eu acabei de falar que deserto não tem vida, não tem água, não tem alimentação, não tem vegetação. E vai preparar um hino, porque tem que ter muita fé para cantar um hino dentro do deserto. Tem que ter muita fé para profetizar vitória dentro desse deserto. Pode preparar, porque a dor da aflição vai te fazer um compositor. A dor da aflição vai te fazer um poeta no meio desse vale. Versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja. Pastor Lucas, abre Apocalipse capítulo 4. Versículo 5. Eu vou me encaminhando para o final. Pode ler, pastor. E o trono saía relâmpagos e trovões. Não. Eles não ouviram, pastor Lucas. Repete, mas com aquela voz de pregador. Vai, pastor, vai. E do trono saíam relâmpagos e trovões. Não. Eu vou melhorar para você entender. Eu vou melhorar. João está na ilha de Patmos, está tendo uma visão. Ele está vendo alguém sentado no trono. E quando ele vê alguém sentado no trono, ele está dizendo: desse trono está saindo relâmpago, desse trono está saindo trovão. Enquanto eles estão no Salmo 29, atribuindo a trovoada
trovoada e os trovões a Baal. Davi está dizendo: é o meu Deus que está respondendo, é o meu Deus que está respondendo, é o meu Deus que está falando no vale. Apocalipse capítulo 10, pastor, versículo 3 e 4. Não, cara, não. Eu quero que você entenda que Davi está atribuindo o que está acontecendo ao Deus vivo de Israel. Não é um Deus Baal morto que precisa ser ressuscitado. É por isso que Jesus está na cruz do Calvário, e quando ele grita até telestai e está consumado, 3 dias ele vai voltar. E quando ele volta, ele não precisa de uma trovoada, porque ele é a própria trovoada. Ele não precisa de um relâmpago, porque ele é o próprio relâmpago. O que João está escrevendo na ilha de Patmos, ele está dizendo: desse trono está saindo relâmpago, desse trono está saindo trovão. Lê, pastor. E clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, os 7 trovões proferiram suas vozes. Não, cara, não. Repete, pastor, vai. E clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, os 7 trovões proferiram suas vozes. Eu não acredito que tu está ouvindo um versículo desse e está me olhando com essa cara de tacho. Sabe o que o João está dizendo aqui? 7 espíritos com trovões. Eu li em Isaías e Apocalipse capítulo 5 que o Espírito de Deus tem 7 espíritos parados diante do trono dele. Sabe o que João está falando aqui? Eu estou enviando os meus 7 espíritos. O que Davi está ouvindo é Deus bradando do céu e dizendo: Davi, no meio dessa tempestade, pode compor a canção do Salmo 29, porque eu vou te fazer um compositor no meio desse vale. Salmos 18, pastor Lucas. Versículo 13. Eu não acredito, cara. Se eu estivesse no teu lugar, eu estava saltando aí. Porque no dia que eu estava dentro da minha casa, fria, gelada, madrugada dentro, quando Deus começava a falar comigo acerca disso aqui, eu não parava de chorar. Sabe o que eu entendi? Que no meio das tempestades, Deus está dizendo: o altar que tu levanta no secreto, eu vou fazer barulho no público. O altar que tu levantou no secreto, eu vou fazer barulho no público. Lê, pastor. Vai no pastor Lucas. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então serei salvo de meus inimigos. 18:13 de Salmos. Oh, meu Deus. O Senhor também trovejou nos céus, e o Altíssimo deu sua voz. 1 Samuel 7:10, pastor, para nós encerrar. Não, cara, eu não acredito que você não está entendendo o que Davi está escrevendo no Salmo 29. No Salmo 29, Davi entendeu que quando Deus fala em Êxodo 19, o monte pegava fogo, o monte fumegava, e do monte saía relâmpago, saía terremoto, e também saía trovão. E o povo que ainda ouvia isso, estava pedindo um outro Deus. Quem não entende que a voz que desce do céu e ecoa como trovão, vai viver uma vida dissolutamente, vai viver uma vida de ímpio. Mas quem não entende que a voz que desce do céu e ecoa dentro desse vale, que ecoa dentro dessa tempestade, é o Deus que troveja no altar, vai sair daqui dizendo: Deus vai me honrar, Deus já me honrou, Deus vai mudar minha história. 1 Samuel capítulo 7, versículo 13, lê, pastor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornares. 1 Samuel 7:10. E quando Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para a peleja contra Israel. Porém naquele dia o Senhor trovejou com um grande trovão naquele dia sobre os filisteus. Não, lê de novo, pastor Lucas, lê de novo que eles não entenderam, vai. E quando Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximavam para a peleja contra Israel. Porém naquele dia o Senhor trovejou com um grande trovão. É que Deus está dizendo: dia, se você descer na peleja, quem vai descer para trovejar sou eu, quem vai descer para a batalha sou eu, quem vai descer para a guerra sou eu. A Deus está trovejando, a Deus desceu nesse altar, a
Deus trovejou. Deus troveja no altar. A batalha quem troveja é Ele. A batalha quem guerreia é Ele. Pastor Lucas, eu só preciso ter o altar. E quando eu levanto o altar, há uma voz que ecoa do céu. E a voz que ecoa do céu é uma voz como de muitas águas, é uma voz como de trovão. Aí Samuel está dizendo: eu fui para a guerra, e quando eu achei que eu ia perder, uma voz desceu e trovejou no meu altar. Vai encerrar Marcos. Marcos capítulo 3. E versículo 17. Vamos cantar deles. Tu canta um hino e a Kathleen canta outro. Kathleen, pode ser? Pode ser, pastor Abel? Se você entender esse versículo, se coloca de pé. Se você não entender, conforme ele vai lendo, tu vai se levantando, o Denis vai cantando, nós vamos adorando e Deus vai trovejando. Lê, pastor Lucas. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Barjones, que significa filhos do trovão. Não, eles não entenderam, pastor. Lê de volta. Conforme ele vai lendo, você vai se colocando. Denis vai cantando, ele vai ler de volta. Se você entender, se levanta. Se não entender, levanta de volta. Porque aqui eles estão atribuindo filho para quem está ouvindo e reconhece e discerne. Lê, pastor Lucas. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Barjones, que significa filhos do trovão. Não. Deus está dizendo: eu tenho uma geração de filho na terra. Aqueles que são comparados à minha voz, aqueles que trovejam na batalha, aqueles que no meio da tempestade, segundo Naum, ele tem um caminho aberto no meio da tempestade, no meio da tormenta. Segundo o livro de Salmos, vai dizer que ele troveja. Segundo Samuel, diz que ele troveja. Salmo 29, ele troveja. Marcos, ele tem filho do trovão. E Deus está dizendo: você só tem que abrir, você só tem que adorar, você só tem que se posicionar, porque Deus está trovejando sobre esse altar. Canta deles. Erga a tua mão, erga a tua mão, erga a mão. Então louve, simplesmente louve. Pode preparar a canção. Tá chorando, louve. Essa tempestade vai te levantar um compositor. Louve. Tá sofrendo, louve. Essa tempestade vai mudar a tua canção. Louve. Seu louvor invade o céu. Tá no vale? Pode preparar o cântico. Sai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pode preparar o cântico. Esse vale vai te fazer um compositor. Esse vale vai fazer você cantar um hino novo. Essa tempestade não vai te matar. Esse vale não vai arrancar a adoração que você está guardado dentro. Você é um Jeremias, até tentou parar, mas o fogo cerrado no teu peito, ele não te dava descanso. Você tentou parar, mas Deus desceu e trovejou sobre o teu altar. É que Deus está dizendo: esse vale vai te levantar como um dos maiores compositores. Pode preparar o cântico, pode preparar a melodia, pode preparar a adoração. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Ele desceu no altar, hein? Então louve. Ele está trovejando, ele já trovejou. Louve.
Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus sai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ei, Pega tuas mãos, sua bênção chegou. comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Segura a voz deles. Lê, pastor Lucas, vai. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no sofrimento, no firmamento do seu poder, louvai pelos seus poderosos atos. Não, você está perdendo a oportunidade. Vai, pastor. Louvai-o segundo a sua excelente grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai com saltérios de harpa, louvai com trombetas e dança, louvai com instrumentos de cordas e órgãos, louvai sobre o alto símbolos, louvai sobre os altíssimos símbolos, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não. É que o salmista está dizendo: você pode estar no vale, mas se ainda tem fôlego, prepara o louvor. Está na tempestade, tem fôlego, prepara o louvor. Está na aflição, tem fôlego, prepare o louvor. Está passando na tempestade, mas tem fôlego, continue louvando ao Senhor, porque todo aquele que tem fôlego, esse louva ao Senhor. Canta deles. Se você tem fôlego, louve ao Digno Senhor. de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, canta, digno de louvor, amém. Canta, Kathleen, para mim orar. Se você entendesse o que foi pregado aqui, você seria um Davi no Salmo 29. Ele não está atribuindo a aprovação e a tempestade a Deus pagão. Ele entendeu que Naum escreveu a grau ponto de dizer que no meio da tempestade o Senhor não vai abrir. O Senhor não vai abrir. O Senhor não vai abrir. Ele entendeu que Naum escreveu: o Senhor é aquele que tem um caminho aberto no meio da tempestade. É por isso que Jesus chega na nova aliança. Ele chega no capítulo 14, no versículo 6 do livro de João, dizendo: se ele tem o caminho preparado, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele tem um caminho para você sair do vale, ele tem um caminho para você sair dessa tempestade, ele tem um caminho para você sair dentro desse deserto. Canta, Kathleen. Ele não vai deixar você perecer. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Salmos 34 diz que aquele que tem mão, levante a mão e adore ao Senhor. Só levanta a mão quem tem. Quem não tem pode deixar no bolso. Só adora ao Senhor quem tem adoração. Quem não tem pode ficar calado, porque nós aprendemos nessa noite que a dor no meio da tempestade nos faz um grande compositor. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Se tem alguém que queira aceitar Jesus, voltar para o caminho de Jesus, a oportunidade está aberta, tá bom? Pode vir aqui na frente. Pastor Abner, pastora Daiane vai estar orando, vai estar abençoando a sua vida, a sua casa. Pastor, eu quero aceitar Jesus, a oportunidade está aberta. Pastor, eu quero voltar, a oportunidade